Muito bem, estou aqui para mais um conteúdo para você, falando sobre os princípios bíblicos e a qual você pode colocar em prática na sua vida e você ser bem-sucedido para isso. Bom, vamos lá, gente. Nós estamos numa jornada da leitura bíblica anual e esse mês, agora de janeiro, nós já iniciamos a leitura do livro de Gênesis, né? E vamos também adentrar ali ao livro de Êxodo nesse mês. E hoje, né, eu quero compartilhar com você aqui sobre prosperidade. Por muitas das vezes, ao longo do tempo, o povo, né, foi, posso dizer assim, ensinado de que forma que o dinheiro é sujo, que o amor ao dinheiro, o dinheiro é a raiz de todos os males, e que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E quando eu ouvi essa palavra camelo, quando era menino, eu ficava assim, caraca, mano, imagina um animal camelo com aqueles dois cogumelos ainda em cima dele e ele ainda passar no fundo de uma agulha. Cara, vou te falar uma coisa. E a agulha que eu ficava pensando é aquilo, né? Aquela agulhinha. Eu falei, era na minha imaginação. E eu ficava olhando aquilo e pensando, cara, é muito impossível de um rico entrar no reino dos céus. E com isso, foi me criando crenças e mais crenças de que dinheiro não era bom. E que ser rico não era para pessoas e mulheres e homens de Deus. Porque o homem de Deus em si, a mulher de Deus em si, ele tem que viver uma vida humilde e, convenhamos, né? Dizer que vida humilde é viver na escassez. Não. Mas era se colocado assim. Era viver uma vida humilde, uma vida simples. Quer dizer, simples é você, né, às vezes não ter com abastança, mas viver no básico. Isso seria uma vida simples. E ser sempre grato a Deus pelo que tem. E não pode, às vezes, muitas das vezes, querer uma coisa a mais, porque pode ser que eu vou desviar o meu caráter. Será? Essa é a pergunta. Será que a Bíblia nos ensina desse jeito? Bom, tem uma parte na Bíblia que ela fala assim: por falta de instrução, o meu povo perece. Quer dizer, por falta de conhecimento, o meu povo perece. Gente, preste bem atenção. É necessário que você aprenda, conheça, pesquise, se envolva, busque, aprenda com aqueles que estão evoluindo, sente na mesa aonde que você é o menor dessa mesa, não queira ser o grandioso daquela mesa, porque desse momento que você acha que você é o grandioso daquela mesa, você está afadado a sempre a falir, a não crescer, entende? Então vamos lá. A Bíblia, gente, ela está recheada de promessas de prosperidade, porque não faz sentido um Deus tão grandioso e glorioso que eu particularmente acredito, e assim, né, possa fazer com que as pessoas vivam uma vida de escassez, uma vida de miséria, uma vida de uma vida, né, do básico, da mediocridade. Isso tudo, eu vou te contar uma coisa, isso tudo chama escolhas. Não é que Deus fez você para que você possa sofrer, Ele te fez para que você possa viver uma vida de abundância, mas contudo, a decisão, ela vem de você. E para isso eu quero aqui compartilhar com você, sabe o quê? As 14 pessoas muito prósperas da Bíblia. Eu só vou falar de 14, tá bom? E as 14 pessoas mais prósperas da Bíblia, eu vou começar por um que foi amigo de Deus, um homem que foi um homem de fé, um homem que ele entregava tudo para agradar o nome de Deus. E ele entregou até mesmo, ele obedeceu, né, uma palavra de Deus, querendo o seu próprio filho, e assim ele foi lá e fez. Mas Deus foi misericordioso
e viu o coração dele e não deixou ele fazer, né, aquele ato como oferta a Deus, entregando o seu único filho, quer dizer, o seu filho, né, não era o único, mas o seu filho, Isaac. Eu estou falando de Abraão. Abraão foi um homem muito rico na face da terra. Lá em Gênesis, no capítulo 13, no versículo 2, diz assim: Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Olha só para você ver a coisa. E ele, ainda assim, Abraão era um homem temente a Deus. Aonde ele chegava, ele fazia os altares para sempre cultuar a Deus e oferecer ofertas a ele. Olha para você ver uma coisa. Abraão foi o que primeiro deu o dízimo a Deus. Quer dizer, o dízimo é a 10ª parte de tudo aquilo que ele ganhava. E ele ofereceu o dízimo. Ele que enriqueceu muito. Aonde que ele ia, ele prosperava. Cara, é um absurdo o que aquele homem fazia, né? Chegar ao ponto em que ele chegar no lugar, e não comportar, a terra não comportar tamanha riqueza dele naquele lugar. E ele teve que mudar. Assim. Vamos lá. Outro nome muito importante, que é o filho de Abraão, Isaac. Isaac, ele tornou muito rico também. E lá em Gênesis 26:13, diz assim, ó: o homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar. Olha só, a aumentar até que ficou riquíssimo. Rico já é uma coisa, riquíssimo é muito mais. Quer dizer, gente, preste bem atenção, a riqueza continuou a aumentar. Quando eu ouço isso daqui, eu penso, eu estou progredindo, ou estou regredindo, ou estou parado? Não, deixa eu falar uma coisa para você. Só tem duas maneiras. Ou você está crescendo, ou você está diminuindo, abaixando, tá? Ou você está crescendo, ou você está falindo. É um dos dois. Não tem meio termo, eu estou estagnado. Não tem estagnado. Eu quero ver uma coisa. Quer ver como não tem nada estagnado? Pega R$1.000, eu vou te falar aqui, ó. Pega R$1.000, coloca ele numa caixa e guarda ele. E deixa ali por 1 ano. Esses R$1.000, daqui a 1 ano, ele vai valer os mesmos R$1.000. Só que tem um porém. Lá daqui a 1 ano, será que você compra as mesmas... Será que você compra as mesmas coisas que você compra hoje, você compra daqui a 1 ano? Pense bem, quer dizer, ou você está progredindo ou você está regredindo. Então, aqui a riqueza dele estava progredindo. Ele, quanto mais tinha, mais ele progredia, continuava a aumentar. Há um certo ditado que diz assim, quem tem dinheiro ganha dinheiro, não é verdade? Bom, eu entendia. Eu pensava assim, poxa, quem tem dinheiro ganha dinheiro. É claro, aquele cara ali, ó, ele tem dinheiro, ele ganha dinheiro. E eu pensava que era a pessoa que tinha muito dinheiro. A pessoa que já tinha muito dinheiro, quanto mais dinheiro ele tem, mais ele faz dinheiro. Não, quem tem dinheiro ganha dinheiro. É com inteligência, né, gente? Então, preste bem atenção. Quem tem dinheiro... Se você tem R$10, se você tem inteligência, tem criatividade, com R$10 você pode multiplicar ele e ele virá 20, ele virá 30, ele virá 50, ele virá 100, ele virá 1.000 e assim vai. Isso se chama semente. Tudo que você pega, se você plantar de forma correta e regar, lá na frente ela vai dar o seu fruto. Na estação apropriada, no tempo apropriado. Entende? Então, olha só. Ali a riqueza dele ele continuou a aumentar. Eu vou falar aqui, ó, agora do terceiro nome. O nome é Jacó. Jacó, em Gênesis 30:43 diz assim: o homem ficou extremamente, preste bem atenção nessa palavra, extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Ei, Jacó
foi um homem que ele foi extremamente rico. Por quê? Ele Jacó, ele simplesmente, ele não se contentou, ele buscou, sabe? Se você pegar a história de Jacó, gente, Jacó ele já tinha fome, ele queria se desenvolver, queria crescer e queria, sabe, prosperar. Pelo contrário do seu irmão, o seu irmão vendeu, o irmão dele, que é Esaú, vendeu a primogenitura dele a preço de banana. E ele, como negociador, foi lá e negociou e comprou. Ele comprou e vendeu. O irmão dele vendeu barato e ele comprou. Ele ofereceu. Deixa eu te falar uma coisa aqui. E com isso, sabe? E com isso ele queria o quê? Somente a bênção do pai. A bênção do pai. Porque havia uma promessa no filho primogênito. Só que o filho primogênito não deu valor naquilo. Ele falou: o que me serve minha primogenitura? Fica com a minha primogenitura e eu quero o meu prato de lentilhas, de sopas. Ei, deixa eu te contar uma coisa. Há uma promessa na sua vida, só que você não pode vender ela. Você tem que acreditar nela. Mas há também aquelas atitudes, um homem que nem Jacó. Ei, deixa eu te falar uma coisa, não perca as oportunidades. Faça tudo para que você possa absorver o conhecimento necessário, estar com as pessoas certas, no ambiente certo, com a informação correta, para que você possa prosperar. Então Jacó foi um homem muito rico. Outro homem muito rico, José. José, em Gênesis 39, 2, e também nos versículos, em Gênesis 41, do 40 ao 44, diz assim, ó: segundo no comando do Egito, José estava abaixo somente de Faraó. O Senhor estava com José, de modo que este, embora escravo, foi um homem próspero. Ei, José, ele de escravo, de um prisioneiro, de um escravo, ele foi para ser governador do Egito, e quando ele se tornou governador do Egito, ali ele fez aquela terra prosperar, ele se prosperou, ele era um homem abaixo do rei, né, do rei Faraó. Então, preste bem atenção, quando você entende da promessa, entende e está preparado no tempo certo, no seu tempo certo, você vai colher a sua promessa. E ele foi muito próspero naquela terra. Moisés é o quarto homem, quinto. Moisés e seus filhos e os filhos de Israel. Em Êxodo 12, 35, 36 diz assim, ó: deixaram o Egito, levando a riqueza e os seus bens e os bens do Egito. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Moisés, nessa ocasião, ele foi o libertador de Israel, o povo hebreu, das mãos de Faraó no Egito. Durante 400 anos eles viveram escravos daquela nação, e Moisés foi aquele libertador daquela nação, aonde que tirou aquele povo do Egito e levou para uma terra da promessa, que essa terra se chama Canaã, que significa lugar de delícias, que mana leite e mel, certo? Com isso, quando ele saiu do Egito, Deus ali naquele momento endureceu o coração de Faraó, e quanto mais o coração de Faraó estava endurecido para liberar o povo, ele então enviou pragas, as 10 pragas do Egito. E com isso, depois que cessou as 10 pragas, ele foi embora. E ali Moisés chegou ao Faraó e
pegou a riqueza, toda a riqueza do Egito e levou consigo e com o povo hebreu. E ali se tornou um dos homens e da nação também muito próspera, o Moisés e os filhos de Israel. Beleza? Outro homem que foi muito rico foi o rei Davi. Davi, em 1 Crônicas 29, 28, diz assim, morreu em boa velhice, tendo desfrutado vida longa, riqueza e honra. Deixa eu te contar uma coisa. Davi foi um homem que ele pegou oportunidades. Ele estava aberto a oportunidades e a comunicação que vinha. Certo dia ele foi levar uma quentinha ou uma marmita lá para os seus irmãos que estavam na guerra e ele ouviu um rumor. O rei vai dar para o homem que derrotar Golias riqueza, para a família dele isenção de impostos e para a filha dele e vai casar com a filha do rei. Naquele instante ele ouviu e ele falou, cara, eu já matei urso, eu já matei leão. Para me enfrentar esse Golias aí, é pouca coisa. E aí o que ele fez? Ele pegou e foi lá, enfrentou Golias, matou Golias, e ali ele começou uma jornada na vida dele, de progressos e progressos. De um simples pastor de ovelhas, ele foi ser rei de Israel e muito rico, muito rico. E ele desfrutou desfrutado de vida longa e riqueza e honras. Outro homem muito bem sucedido foi o filho de Davi, que é o Salomão. Salomão, gente, eu tô lendo e falando com você aqui, por muitas das vezes pode perguntar, porque o filho daquele fulano, se ele é rico, ele também vai ser rico. E deixa eu te contar uma coisa, há uma promessa distinta para cada um. Entende? Então, preste bem atenção. Olha só, em 2 Crônicas 1:12 e 1 Reis 10:23 diz assim: Deus disse a Salomão: você receberá o que pediu, mas também lhe darei riqueza, bens e honras, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Olha só, hein, que forte, que honra. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Dizem que a riqueza do rei Salomão era estimada a mais de trilhões. Então, percebe-se que é o seguinte, de dólares, tá? Percebe-se que é o seguinte, ele foi um homem riquíssimo, de muitos bens, de muitas posses. Mas uma coisa, ele pediu a Deus. Ele não pediu riqueza, não pediu nada disso. Ele só pediu sabedoria. E será que é o que vai mudar a sua vida? Sabedoria? Será que é o que vai mudar a minha vida? Ter sabedoria? Pois é isso que Salomão, ele aplicou. Inclusive, eu até quero incentivar você a você ler o Provérbios de Salomão. São 31 capítulos. Desses 31 capítulos, você pode separar um por dia para que você possa fazer a leitura, que dá no total do mês, entende? E assim você pegar princípios e aplicar na sua vida, todos os dias na sua vida, entendeu? Então, é uma coisa que eu faço e eu estou contribuindo e passando para você aqui. Outra pessoa também que foi muito riquíssima foi Josafá. Josafá, em 2 Crônica 17:5 diz assim: o Senhor firmou o reino de Josafá, e todo o Judá lhe trazia presentes, de maneira que teve grande riqueza e honra. Olha só, ele além de ser rei, e todo Judá lhe trazia presentes, de maneira que teve grande riqueza e honra. Todo rei, ele é muito honrado. Toda pessoa que faz algo, ele é muito honrado. Agora, você é rei, eu sou rei, temos rainhas, mas qual que é a relevância que eu tenho sobre o povo? Qual que é a relevância que eu tenho sobre a minha comunidade? Qual que é a relevância que eu estou fazendo? O que eu tenho feito que tem mudado a vida das pessoas? Diz para mim. Então, preste bem atenção. Josafá foi um desses homens que foi riquíssimo.
Outra pessoa, Jó. Em Jó 1:3 diz assim: possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Isso eu estou falando de Jó. E tem uma peculiaridade que me mostra-se muito no livro de Jó, que eu já li o livro de Jó também, e eu quero até ressaltar aqui. Jó, ele era um homem que tinha 4 características muito fortes e contundentes na vida dele. Primeira característica, ele é um homem íntegro. Outra característica, ele era um homem reto. Outra característica, ele é um homem temente a Deus. Temente a Deus. E outra característica é que ele se desviava do mal. Tudo que era mal, ele desviava. Você vai ter que fazer isso, mas você vai ter que mentir nesse daqui. Ele desviava. Então, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele tinha essas características muito fortes na vida dele. E com isso, pela integridade do coração dele e pela entrega dele a Deus, ele foi um homem muito rico, tá? Íntegro, temente a Deus, a ponto de que dele ser provado, Deus permitir que ele fosse provado, perdendo toda a sua riqueza, perdendo todos os seus filhos, e ainda assim ele não abandonou a Deus. Ele desejou a morte, mas ele não abandonou a Deus de forma alguma, a ponto de sua mulher chegar nele e falar assim: Jó, não olha como estás? Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. É melhor do que você ficar do jeito que está. E aí ele dizer: preste bem atenção na sensatez, no equilíbrio emocional, na inteligência emocional que ele teve, né? Nesta hora, nessa conduta para falar com a esposa dele. E ele disse assim: mulher, aceitaste o bem de Deus com prazer, mas o mal não queres tu aceitar? E deixa eu te contar uma coisa. Será que por muitas das vezes alguma coisinha acontece e a gente está murmurando, reclamando, sabe, se vitimizando? Será que aceitar somente o bem é bem-vindo, mas o mal, Samuel, quem vai aceitar o mal, olha, aceita, agradeça, sabe, e já visualize que tudo vai passar. E ali, no capítulo 42 de Jó, diz assim que Deus mudou a história de Jó, e ele foi rico em dobro, toda a riqueza dele em dobro. Então, Jó é uma história que eu amo de paixão, e que o cara é um exemplo, né? Outro homem também que foi muito rico é Daniel, no capítulo 2, versículo 48, e no capítulo 6, versículo 28, diz assim, ó: o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro e o persa. Olha aqui, ele foi condecorado, ele foi presenteado, ele foi colocado como governante, ele foi, ele foi um homem sábio da província, ele prosperou, né, durante os reinos que ele ficou, durante governos, e ali Daniel foi um homem muito, muito, muito próspero. Daniel, talvez você já ouviu falar da história dele nas covas dos leões, não é verdade? Então, mas Daniel, ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia com Deus. Daniel, ele tinha um lifestyle. O que é um lifestyle? Um estilo de vida que
de cuidado com o corpo, de cuidado com o templo do Espírito Santo, que é esse corpo aqui. E ele tinha esse estilo de vida, e eu aprendi muito com isso. Aprendi com Daniel que a gente deve ter um lifestyle, sabe? Cuidar da nossa alimentação, cuidar do nosso vocabulário, não sentar na mesa dos escarnecedores. Que mais que ele me ensina? Ele me ensinou a orar, né? Que orar 3 vezes ao dia. Ele me ensinou também que nós devemos perseverar, acreditar, ter fé. Então, preste bem atenção. Nós podemos pegar tudo e aplicar na nossa vida. Daniel foi esse homem, um homem que teve uma vida de dedicação, sabe, a Deus. 3 vezes ao dia ele orava. Manhã, período do almoço e período da tarde, por volta de 6 horas da tarde. E ele orava, buscava. Beleza? Vamos lá para o próximo. José de Arimateia. Mateus, no capítulo 27, versículo 57, diz assim: ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. José de Arimateia foi um dos discípulos de Jesus, depois, né? E ele era um financiador do reino, um financiador da obra de Deus. E ali ele sempre estava ali. E ali, um homem muito rico, que tinha o coração voltado à obra de Deus, certo? Bom, vamos lá, Cornélio. O próximo nome, Cornélio, em Atos, capítulo 10, versículo 1 e 2, diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e temente a Deus. Olha só, piedosos e temente a Deus. Dava muita esmola ao povo e orava continuamente a Deus. Ele era tão rico que ele doava. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Sabe o segredo da prosperidade? É você ser generoso. É você ser grato. Primeiro, é você ser grato, é você ser generoso. Quando você tem um coração generoso, e generosidade não quer dizer que você vai sair dando para todo mundo. É você até mesmo saber doar. Então, o propósito aqui, Cornélio, ele dava muita esmola ao povo e orava continuamente a Deus. Você percebe que todos eles tinham uma vida com Deus irrepreensível? Ele orava continuamente a Deus, pedindo graça a ele, e ele fazia também para o próximo. Quero dizer uma coisa para você, é o crescer e o contribuir, entende? O crescer e o contribuir. Quanto mais ele cresce em Deus, mais ele pode contribuir com o próximo. É isso. Vamos lá, próximo. Ó, o sol tá batendo aqui, não tem importância, você vai acostumar comigo assim mesmo. Próximo, agora eu vou falar de algo muito legal, que é de uma mulher. Uma mulher, hein, gente? Uma mulher. Ah, mas peraí, a riqueza só tá para homens, Samuel, você só falou o nome de homens aqui. Não, eu vou citar aqui o nome de mulher, porque aí a Bíblia fala de uma mulher, tá? E pode ser que tenha mais, mas eu ainda não conheço. Mas você que é mulher, você que tá aqui, você tem por obrigação ser bem próspera, tá bem rica. E assim, ó, Lídia, o nome dela, em Atos 16, 14, diz assim, ó: uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus e chamada Lia, vendedora, olha a profissão dela, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira. Olha só, e aqui, essa mulher era uma mulher que ela não media esforços, ela era uma baita de uma vendedora, ela vendia tecidos finos, tecidos de linho. Então quero te dizer uma coisa, olha só, tecidos de púrpura, já imaginou um vestido de púrpura? Pô, que é isso, hein? É nobreza, só mexia com os nobres, só mexia com uma classe A, né? Então ela trabalhava muito e com isso ela é muito, muito próspera. Vamos lá, gente, e saiba de uma coisa, qual a profissão do mundo?
profissão do mundo é vendedor. Todos nós somos vendedores. Por mais que você possa falar assim, eu não vendo não. A gente vende. Você vende imagem, você vende algo, você vende o seu tempo, você vende o seu serviço, você vende o seu produto, você vende. Então tudo nosso é venda. Venda, tá bom? Venda. Vamos lá. E agora eu quero falar de um povo. Esse povo foi um povo muito próspero, muito rico mesmo, a ponto de eles viver tudo em comum. Eu estou falando da igreja, dos crentes da igreja primitiva. Aqui não cita nomes, mas fala dos crentes, fala do povo, fala daqueles que criam, tá, sobre os princípios da igreja primitiva. Em Atos capítulo 4, versículo 34 e 35 diz assim, ó: não havia pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuía segundo a necessidade de cada um. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Eles vendiam casas, eles vendiam bens, eles vendiam coisas para levar para a igreja, aos apóstolos, e os apóstolos distribuir àqueles que necessitavam. Deixa eu te contar uma coisa. O que você quer ser? Você quer ser um financiador do reino ou um recebedor do reino? Talvez você está na condição hoje de receber, mas eu quero te falar uma coisa. Olha só, preste atenção. Quero te falar uma coisa. Por mais que você esteja na condição hoje de receber, amanhã você vai estar na condição de ser um financiador, de doar. Esse é o propósito, então, para que eu estou falando com você aqui, para que você seja muito próspero, muito rico, muito abundante, muito transbordante, para que você possa prosperar muito e assim você ser um financiador de muitas coisas. Ter para usufruir e ter para abençoar. Beleza? A prosperidade é isso, gente. É eu ter para o meu desfrute e para abençoar outros. Valeu a pena? Que bom que você está aqui, ficou aqui até o final. Eu quero que você, neste momento, deixe o seu comentário. Você que está aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Esse foi um conteúdo assim, muito extenso, né? Mas, contudo, acho que valeu a pena você ficar aqui. E eu quero que você encha o seu coração de muita paz, de muita prosperidade. Eu acredito muito na nossa comunicação. Então, eu quero deixar aqui um exercício para você. Pegue uma folha agora e você vai escrever aí 10 motivos pelo que você deve ser muito rico, muito próspero. Tá bom? 10 motivos pelo que você deve ser muito próspero. E o que você quer? Coloca aí. Eu devo ser próspero porque eu quero dar o melhor para meus filhos. Eu devo ser próspero porque eu quero ajudar muitas pessoas. Eu devo ser próspero porque eu quero montar uma casa de apoio. Eu devo ser próspero porque eu quero viajar. Eu devo ser próspero porque eu quero ter um carro assim assado. E para mim, né, fazer muitas viagens e abençoar muitas vidas. Eu não sei o que você vai escrever. Só sei que coloque aí o que tiver no seu coração. E outra coisa, faça uma coisa que eles fazem muito, fizeram muito e nos ensinam isso. Apresente a Deus tudo aquilo que você escrever. Valeu a pena até aqui? Que Deus abençoe sua vida. Se inscreva no canal, dá aquela curtida, compartilha esse vídeo com mais alguém. Seja bem-vindo. Me siga nas redes sociais, Instagram samuelwesley.01, tá bom? E é isso aí. Vem estar comigo aqui. Isso aqui é só o começo. Um abraço. Valeu.